Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eneide Gugel e hoje nós teremos mais uma videoaula. Na aulinha de hoje nós falaremos um pouco sobre a humanidade e o ambiente, tá certo? Vamos iniciar falando sobre o desenvolvimento sustentável que leva em consideração as necessidades atuais da humanidade sem comprometer a capacidade das gerações futuras obter, né, o que é necessário para a sua vida. Então, o desenvolvimento sustentável ele leva em consideração três pilares: o, é, as questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas, tá certo? Além disso, é preciso, né, se preocupar com as futuras gerações. Então, harmonizar o lado social, ambiental, os lados sociais, ambientais e econômicos, ao mesmo tempo que garante, né, o futuro das próximas gerações. E aí, essa sustentabilidade ela ainda é muito difícil de se pôr em prática devido a inúmeros fatores, a pouca pressão, digamos assim, por parte da população, aquela velha visão de que sempre o bom, o ideal é obter lucro e mais lucro. Esse sistema, né, de riqueza, que concentra muita riqueza nas mãos de poucos e a maioria nem dispõe, por exemplo, para sua própria sobrevivência. Então, na prática, a sustentabilidade ela não é ainda, digamos que não funciona, ainda não ocorre esse desenvolvimento sustentável em nenhum lugar do mundo. A verdade é essa. Eu queria estar errada, mas essa é a questão, certo? Mas nós não podemos também nos entregar. A gente pode ter atitudes sustentáveis. Ah, professora, isso aí a gente só consegue se os governantes fizerem isso, ou fizer aquilo. Não, a gente pode ter as nossas próprias atitudes sustentáveis que vão, de um certo modo, contribuir com o ambiente. Por exemplo, você deixa de comprar um creme dental no supermercado que tem caixa, afinal, a gente usa a caixa do creme dental para quê? Para nada. Para jogar. Gera resíduo. Polui. Então, se você substituir um creme dental que vem com caixa por um creme dental que não vem com aquela caixa, só o tubinho mesmo, que é só desenroscar e já usa, então você já está tendo uma atitude sustentável. Quando você prefere, por exemplo, deixar de um dia da semana sem comer carne, comer só vegetais, ou, por exemplo, ovo, digamos assim, você vai estar reduzindo o consumo de carne, e o consumo de carne é a produção de carne, na verdade, é uma das coisas que mais geram impactos, tanto, né, pela liberação de metano por esses animais, como, por exemplo, o desmatamento, que é necessário para a criação dos pastos, para que eles sobrevivam, como, por exemplo, a quantidade, né, de água que é desperdiçada. Ah, professora, como assim? Precisa irrigar o capim, precisa, e o capim, né, ela tem uma exigência hídrica grande, então a gente economiza mais, por exemplo, deixando de comer um quilo de carne do que passando semanas sem tomar banho, tá certo? Então, vamos voltar aqui, senão me empolgo e fico falando aqui, dando a minha opinião pessoal sobre essas questões ambientais durante todo o dia. A gente não tem todo dia, né? Então, as interferências do homem no ambiente, elas têm sido cada vez mais catastróficas, digamos assim, e aí a gente entra em outro conceito, né, que seria o conceito de poluição ambiental, que nada mais é que a presença concentrada no ambiente de determinados agentes físicos ou de substâncias que a gente costuma chamar de poluentes. Então, só que a gente vê, né, poluição. E aí nós temos vários tipos de poluição ambiental, a gente vai ver, começar a ver a poluição atmosférica, que tem como principais vilões, digamos assim, o monóxido de carbono, o ozônio, o óxido de enxofre e o óxido nítrico. O monóxido de carbono, ele é letal, tá certo? Ele costuma causar várias intoxicações e mortes. O monóxido, ele consegue se combinar com a hemoglobina do nosso sangue, tá certo?
e impede que as hemácias elas consigam transportar oxigênio. E a pessoa geralmente pode ter desmaio ou até mesmo morte por falta de oxigênio no corpo. O O3, que seria o ozônio. O ozônio a camada de ozônio ela é benéfica. No entanto, quando esse ozônio ele não está no lugar certo, ele está, por exemplo, nas camadas mais próximas à atmosfera, ele é um gás completamente capaz de causar processos, por exemplo, como o câncer. Ele é uma substância, na verdade, muito oxidativa. Ele consegue desestruturar moléculas e pode causar doenças, certo? E aí nós temos o óxido de enxofre e o óxido nítrico, que causam também chuvas ácidas. Eles podem se combinar, estão lá presentes na atmosfera, podem se combinar e produzir, por exemplo, ácido nítrico e ácido clorídrico. Ácido sulfúrico, digamos. Ácido sulfúrico. E aí eles podem degradar monumentos históricos, podem causar devastação na vegetação, tá certo? E são problemas graves, principalmente nas regiões mais frias. Continuando a falar um pouco sobre a poluição ambiental, nós vamos falar agora sobre a inversão térmica, tá certo? Então, como é que consiste essa inversão térmica? Olha, aqui nós temos um fluxo normal, né, de poluentes na atmosfera. Esse fluxo, quanto mais próximo aqui da Terra, digamos assim, ele vai ser mais quente, e à medida que ele vai se resfriando, ele vai levando também, junto com ele, né, as impurezas para as partes mais altas, certo? Só que aí, quando acontece a inversão térmica, esse ar ele vai ficar frio e não vai conseguir subir e não vai conseguir levar com ele as impurezas, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Aqui nessa camada mais próxima, né, as casas, digamos assim, com contato maior com as pessoas, digamos assim, vai estar carregada com esses contaminantes e vai ocasionar doenças, principalmente doenças respiratórias. E aí, outro problema, né, problema da poluição é o aumento do efeito estufa. Só lembrando que o efeito estufa é um evento extremamente benéfico, o efeito estufa natural, completamente benéfico, né, para a vida humana. Inclusive, sem o efeito estufa, sem a capacidade do nosso planeta se manter quentinho, digamos assim, aquecida, a biodiversidade existente com certeza não seria a mesma. Nós talvez nem teríamos existido, tá certo? Nós mamíferos, que eu estou falando. E aí, esse efeito estufa é garantido porque, né, aqui em volta da Terra vai ter o quê? Vapor d'água, dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, tá certo? E aí eles vão manter, né, a Terra aquecidinha, digamos assim. Por quê? Porque parte da energia luminosa que a gente recebe vai ser dissipada, mas parte ela fica retida aqui, tá certo? Só que aí com o efeito estufa, a parte refletida ela vai ficar cada vez menor. E a parte que vai ser incidida de calor para a Terra, ela vai aumentando, tá certo? Vai aumentando e vai gerar mais calor. Quando eu gero mais calor, o que é que vai acontecer? Vai haver mudanças, né? Aumentos nas temperaturas globais. E esse aumento da temperatura global vai ocasionar, já está ocasionando, o derretimento acelerado das calotas polares, que vão culminar no aumento da superfície do nível do mar, do aumento do nível do mar. E aí vai inundar cidades litorâneas, além de causar, por exemplo, outros desequilíbrios ambientais, como, por exemplo, o branqueamento dos corais. Os corais, eles que são quinidários, né? Eles são estabelecem associações com algas. E essas algas, elas não conseguem se aderir a esses corais.
e tornam mais frágeis. Eles não conseguem justamente por causa do aumento da temperatura da água, certo? Além desse efeito estufa, né, que está bem alto, a gente vai falar ainda nessa aula. Nós temos também a poluição de água do solo, que a gente costuma chamar de eutrofização. Essa poluição aqui do água do solo, ela acontece porque geralmente os esgotos eles não são tratados antes de serem despejados nos corpos hídricos. Geralmente esses esgotos eles têm uma alta quantidade de nitrogênio e fósforo, e esse excesso de nutrientes vai fazer com que, por exemplo, os dinoflagelados, que são dinoflagelados, algas ou macrófitas aquáticas, que são aquelas plantas que sobrevivem, né? Crescem em ambientes aquáticos, como o aguapé, por exemplo, eles se propaguem, se multipliquem rapidamente. Quando elas se multiplicam rapidamente, vai deixar de ter oxigênio disponível para os peixes. Os peixes vão morrer e, consequentemente, toda a cadeia alimentar vai ser afetada, né? Sem os peixes, por exemplo, os peixes pequenos, os peixes maiores vão morrer. Sem os peixes maiores, os outros maiores vão morrer. E aí, por exemplo, com a morte desses animais, por exemplo, o ecossistema vai ficar desequilibrado. Só para vocês verem aqui, a eutrofização, já falei para vocês, excesso de nitrogênio e fósforo, que geralmente está nos dejetos, nos esgotos domésticos, né, digamos assim, a proliferar, né, a alga, o dinoflagelado, o dinoflagelado já é a própria alga, ou, por exemplo, as plantas, né, as macrófitas aquáticas, e aí vão consumir oxigênio e os peixinhos vão morrer. E aí, essa eutrofização também pode ser chamada de maré vermelha, que aqui é quando acontece em ambientes aquáticos, marinhos, digamos assim, onde a maré ela fica justamente da cor dessas algas, que se proliferaram demasiadamente. Por isso dá parecido como se tivesse sangue, né? Um aspecto de sangue, mas nada mais é do que a proliferação exacerbada desses dinoflagelados. O rio Apo de Mossoró, né, que é o rio que chega até a nossa cidade, ele está bastante comprometido. Já teve vários projetos, né, para tentar remover esses aguapés. Isso aqui não é do Rio Mossoró, mas é o mesmo processo que acontece lá. Os aguapés da água, mas devido a recorrentes lançamentos, né, de esgotos domésticos no rio, esses aguapés continuam a se produzir, então meio que não adianta nada. E aí peixes, o ecossistema está todo comprometido, né? Peixes morrem, enfim, vocês sabem, né? Na cadeia alimentar está todo mundo interligado. Se um morreu, os outros também não se dão bem. E aí a gente vai também para outro fenômeno que é ocasionado pela poluição ambiental, que é a concentração de poluentes ao longo das cadeias alimentares, que é o fenômeno chamado de bioacumulação ou magnificação trófica, que lembram das cadeias alimentares? De um nível trófico para outro, que a energia ia o quê? Diminuindo, não é? Beleza. Aqui, com relação à concentração de poluentes ao longo das cadeias alimentares, essa concentração ela vai aumentando, tá certo? Por exemplo, o DDT, que é um agrotóxico, ele está presente na água em cerca de 0,00003 ppm, partículas por milhão, tá certo? No zooplâncton, que são, digamos assim, os consumidores primários do fitoplâncton, vai crescer na água, né? O zooplâncton vai ter 0,04 ppm, deu um saltinho bem grandinho, não foi? Já nos peixes pequenos, que se alimentam do zooplâncton, a concentração vai ter de 0,5 ppm. Nos peixes maiores, 2 ppm. Nas águias, 25 ppm. Então, à medida que eu vou aumentando de nível trófico, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, primário, secundário, terciário, quaternário, eu vou aumentando a concentração de poluentes, certo? A gente vai ver um pouco sobre os DDTs no trabalho que eu vou passar para vocês, tá bom? Daqui a pouco. Então, é inversamente proporcional à liberação de energia.
ao fornecimento de energia das cadeias alimentares. Ele aumenta ao longo, os poluentes eles vão aumentando ao longo do tempo, ao longo dos níveis tróficos, certo? E aí nós temos também o problema do lixo urbano, que uma pessoa, país desenvolvido, gasta em média 2,5 kg produz 2,5 kg de lixo por pessoa, e a maioria desse lixo ele é descartado de forma inadequada, ou é incinerado, ou é enterrado, tá certo? E aí uma alternativa seria reduzir e reciclar. Reduzir o consumo de embalagens, como eu já falei para vocês, o caso do creme dental, a gente pode substituir esses produtos por produtos que, digamos, gerem menos impactos. Por exemplo, para que mesmo que vem caixa no sapato, hein? Se fosse só um negocinho assim, um saquinho de tecido, acho que seria até melhor. Daria para a gente levar para todo lugar e não se desgastaria tão fácil como uma caixa de papelão, né? A reciclagem ainda é muito precária, tá certo? Requer um custo inicial alto, mas que a longo prazo recupera o dinheiro bem rapidinho. O Brasil é um dos países que mais reciclam, principalmente papel, certo? Mas papel não, desculpa. Principalmente latinhas de alumínio. Mas a gente precisa melhorar bastante ainda, bastante mesmo, tá certo? E, por exemplo, ó, se uma pessoa dos Estados Unidos reciclasse 50% do papel que utilizam, por ano deixariam de ser derrubadas 100 milhões de árvores. 100 milhões de árvores, tá certo? A gente precisa melhorar muito ainda, a gente enquanto espécie humana, com relação a isso. E nós podemos contribuir, né? Fazendo pressões. Inclusive, já tem algumas marcas famosas, né? Que eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, tem uma marca aí de tênis, que produz, né, tênis que coletou plástico do oceano e produziu esses tênis, né? Tênis novos, obtidos a partir desse plástico que era lixo oceânico, e vendeu rapidinho toda a produção foi bem rápida. Hoje em dia a gente também tem algumas empresas que fazem camisetas, t-shirts com garrafas PET, né? Utilizando parte do material de garrafa PET reciclada. E por aí vai. Nós temos um longo mercado a ser percorrido. Lucrativo, certo? Desafiante também. E aí nós também vamos falar um pouco sobre o desmatamento, que é tirar, né, cortar, né, árvores. Essas árvores elas são importantes por N motivos. Ajudam a segurar o solo, captam o CO2 da atmosfera. Então, contribuem, né, para a redução do efeito estufa, digamos assim. Servem de habitat para os seres vivos, de local para acasalamento, digamos assim, desculpa. E ainda também ajudam a manter, né, os níveis de água dos lençóis freáticos adequados, que as raízes sugam essa água, drenam essa água para dentro dos lençóis freáticos, dos aquíferos. Aí a gente vai falar um pouco sobre espécies exóticas, que a gente já dei esse exemplo para vocês. O sagui é nativo aqui da Caatinga e ele foi levado para a Mata Atlântica. Quando chegou lá, ele tinha o mesmo nicho ecológico que o mico-leão dourado e não tinha competidores naturais, já que ele era de outro bioma. E aí, o que aconteceu? O sagui se deu bastante bem, se procriou, se reproduziu de forma bem rápida e praticamente extinguiu o mico-leão dourado. A gente chama de extinção. Diz que um organismo ele tem uma extinção quando ele para de ser visto na natureza, e está ameaçada de extinção quando temos poucas unidades deles na natureza, certo? Outra coisa que a gente tem que pensar, né, é que o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência, ela depende do ambiente natural. Então, nós dependemos dos recursos naturais. Então, nada mais óbvio é a necessidade que nós temos de fazer as pazes com o meio ambiente, protegendo, né? E aí, gente, ao longo do tempo da humanidade, né,
só foi surgir essa preocupação, no caso, com os fatores ambientais, a partir da década de 60. Vocês acreditam nisso? Só na década de 60 que começou-se a pensar, né, que os recursos naturais eles não são inesgotáveis. E foi, né, depois da primeira da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão ele começou, né, a se recuperar, né, ter aquela do baque, né, lá da guerra, mas começou a exaurir, né, os recursos naturais. E aí se criou essa primeira lei ambiental, digamos assim, em 1967, para proteger o meio ambiente dos homens, digamos assim. E em 1970, né, nos Estados Unidos, foi criada a Agência de Proteção Ambiental. E em 1972, tivemos a primeira Conferência Mundial sobre os Impactos Ambientais, que teve a participação de 113 países, tá certo? E aí, ó, tem uma reportagem, né? ONU considera integrados ecologia e desenvolvimento. Enquanto a gente não aprender isso aqui, nada vai para frente, tá certo? Então, nós não temos outro mundo para ir, senão o planeta Terra, né? E aí, em 1973 e 1979, começou aquelas crises internacionais devido, né, aquelas disputas, né, de Estados Unidos e outros países pelo petróleo lá. E bagunçou tudo, né? Voltamos quase que a estaca zero. Mas aí, na década de 1980, já começou as questões ambientais a ficarem altas novamente. Por exemplo, descobriu-se, né, que a camada de ozônio era muito importante, que ela protege-nos, né, dos raios ultravioletas, e que ela é degradada pelos CFCs, que é carbono, flúor e cloro, que são gases liberados, por exemplo, na geladeira de antigamente, certo? O gás era rico em CFCs, e aí a pressão foi tão grande que até hoje as geladeiras novas elas já não têm esses gases. Geralmente eles estavam presentes em eletrodomésticos de refrigeração, ar-condicionado e etc. também. Em 1985, em Viena, né, ocorreu. Não é 1800, é 1985, eu troquei a ordem aí. Em Viena ocorreu o primeiro fórum, que foi criado a Convenção de Proteção à Camada de Ozônio. E em 1987, em Montreal, foi publicada uma lista de substâncias que causavam depreciação da camada de ozônio, tá certo? E em 1987, essa mocinha aí, Gro Brundtland, ela foi muito importante. Ela foi quem inseriu, né, o conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, tá certo? E criou, né, esse documento aqui que foi intitulado Mundo que Queremos. Mais ou menos isso. Onde ela dava o relato, né, do que se poderia fazer para se melhorar o ambiente e tornar esse ambiente sustentável, certo? E aí, na década de 1990, nós tivemos a Eco 92, em 1992, no Rio de Janeiro. E aí, na Eco é que teve a participação de 165 países, foi criada a Agenda 21, que seriam metas que os países precisariam cumprir para evitar, né, a aceleração, digamos assim, dos efeitos ocasionados pelas mudanças climáticas, diminuir, no caso, as emissões de gases carbônicos. Aí, em 1997, um protocolo de Kyoto, né, bem famosinho, foi assinado, tá certo? E nesse protocolo, os países desenvolvidos, né, industrializados, eles se comprometem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 5%. Só lembrando que foi em 97. Em 2002,
até 2002, né, muitos países eles resolveram aderir, só que os Estados Unidos, que é o maior contribuidor, digamos assim, para que os níveis de CO2 na atmosfera eles se mantenham altos, não assinaram ainda, tá certo? E aí, em 2002, em Joanesburgo, né, teve uma conferência das Nações Unidas sobre ambiente sustentável, e essa conferência ela teve como objetivo, né, acelerar a implantação da Agenda 21. E em 2009 foi começar, inaugurou-se, né, a Casa das Ecoideias, que foi Okazaka, no Japão, e mostrou que é possível, né, você adotar um estilo de vida cuja emissão de gás carbônico ela seja próxima a zero. Então, as famosas casas sustentáveis, né, com energia solar, a reutilização da água, utilizar a iluminação natural, utilizando vidro, né, e etc. E aí, as perspectivas futuras para as próximas décadas, a gente está vendo, né, que o aumento da energia solar e eólica, né, a energia geotérmica também é considerada energia limpa. A gente precisa ainda estimular mais, mas a solar aqui, por exemplo, a gente está tendo financiamento de Banco do Nordeste, por exemplo, para tentar, né, levar a energia solar para produzir uma alta quantidade de energia solar. Mas ainda estamos caminhando, mas ainda a passos lentos. Mas aí em 2015, né, aconteceu em Paris a Conferência do Clima, com um acordo mais consistente para que os países diminuíssem as emissões de gases. Só que as projeções é que em 2100 a Terra tenha 5 graus a mais na média global da temperatura, tá certo? Além disso, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, o ideal era que a quantidade de gás carbônico na atmosfera fosse pouco de 320 partículas por milhão, e nós temos aqui em 2020, né, em agosto, recém produzido esse gráficozinho, mais de 415. Então, nós não estamos evoluindo a esse respeito, não. Está ficando cada vez pior, tá certo? E além dessas preocupações com os gases dos efeitos estufa, a gente também tem a preocupação agora com a perda da qualidade de água e com o desmatamento, principalmente devido a esses governos que ditam moda, né, dos Estados Unidos e o Brasil agora também, que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. A gente vê aí a Amazônia perdendo áreas e áreas e áreas e áreas e áreas e áreas por dia, digamos assim, desmatamento ilegal, e ninguém faz nada. Então é isso para a linha de hoje. Eu vou passar para vocês a tarefinha que é ler um livro do capítulo Primavera Silenciosa. Vocês vão fazer a resenha crítica. Esse livro é muito bom. E vocês vão entender como é que o DDT, que é um agrotóxico, ele consegue chegar de um polo para outro, tá certo? Então, fique em casa, fique com Deus e até a próxima.